Começou a gravar, né? Ok. Então, pessoal, agora a gente está começando a gravar um pouquinho depois que a gente falou sobre a segunda avaliação do curso, né? Vai ser um seminário que a gente vai fazer daqui a 2 semanas. E a aula de hoje vai ser sobre redes de análise recorrentes, que é o penúltimo tópico nosso, já que a aula que vem será a última de conteúdo, né? E finalmente eu acertei a data e o título do slide. Eu acho que já tinha bastante tempo que eu errava um dos dois, pelo menos. E, enfim, vamos lá, tá? A motivação por trás das redes de análise recorrentes é você ter um contexto de comprimento variável. Tudo bem? Lembra que a gente falou semana passada sobre o WordVec, tarará, né? Que tinha, você escolhia o tamanho do contexto. E quando a gente tem imagem, escolhe o tamanho da imagem que vai entrar, mas com texto isso não faz muito sentido, né? Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, eu quero classificar tweets como positivos, negativos ou neutros. Não existe mais tweet, né? Agora não sei, é um tweet, né? Uma coisa assim. Mas qualquer coisa que varia de tamanho é meio difícil. É o Twitter, né? É o X, né? Mas o que é? Na época era Twitter, é num tweet. Agora o que é o X é o quê? Um sheet? Não sei. Um XT, sei lá, sabe? Mas enfim, um tweet. Enfim. O... Vamos lá. E aí as redes recorrentes vêm para resolver esse problema, né? Vai atacar esse problema. E aí, a gente quer fazer melhor do que o Bag of Words, que a gente viu na última aula, né? Que é o saco de palavras. Nesse caso, a gente deveria ter cada palavra processada, compreendida no seu próprio contexto. Só que a gente precisa dessa noção de contexto, porque a palavra ela depende muito do contexto. Então aqui tem um exemplo, que é o banco estava cheio e o banco do parque estava vazio. O banco estar cheio parece que é o banco, né? O instituição, banco, né? O Santander, o Bradesco, né? Mas quando eu falo que o banco do parque está vazio, pode ser a agência do banco que fica no parque que está vazio. Mas é muito mais provável que seja o banco que você senta, né? Ok? Valeu. E aí, a ideia da recorrência é o quê? A rede vai produzir duas saídas. A predição, que seria qual seria a predição se a sequência terminasse naquela palavra, e o estado, que é o resumo de tudo que aconteceu no passado. E aí a gente consegue lidar com o contexto em tamanhos diferentes de texto. Porque a resposta à palavra defende as palavras que precederam ela. Eu até vou fazer uma parada aqui, deixa eu mudar. Pronto. Sumiu, né, o slide, eu imagino. Agora tá só um scroll. Pessoal, o quê? O acertinho do mouse. Bugou. Bugou feião. E troquei de uma tela para outra. Tô tentando aqui, tá?
Beleza. Então, a ideia de uma rede recorrente é essa ideia de ela ir para frente, mas ela também olhar para trás ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, olha, por exemplo, essas setas, né? Eu tenho como ir, mas eu tenho como voltar também. E aí, a ideia desse fluxo da rede é que você tem vários tempos, né? O T-1, o T e o T+1, que produzem uma predição e um contexto. Faz sentido? E aí, na RNN, a gente vai ter a palavra na posição I, o estado na posição I e a saída na posição I. Os pesos de entrada do kernel, os pesos recorrentes, os pesos de saída. E aí, esses pesos, né, o WV, são as mesmas em todas as posições temporais. Então, ele aprende a generalizar sem ter muitos outros parâmetros, com o mesmo conjunto de parâmetros. Mais ou menos o que acontece com a CNN, lembra? A CNN você tem o mesmo conjunto, os mesmos parâmetros para o patch, né? Mas você pode ter a imagem de qualquer tamanho. Pode mudar até o tamanho da imagem, dependendo. Então, por exemplo, na frase isso é ótimo, começa com isso, aí é o estado S1 e a predição não sabe o que é, né? Não tem muita confiança. Aí depois também não sabe. Aí depois ótimo, ok. Depois a exclamação é super provável. Ok? Pensa que funciona dessa maneira. Na parte de matemática, a gente tem, enfim, essa composição, que é o U relaciona a palavra e o W com o SI-1. O SI é o estado. E aí a saída é o máximo, né, na camada exponencial, na escala exponencial, que a gente já viu, o softmax, V vezes SI, que a gente usa esse U, WV. U é o peso de entrada, o W é o peso recorrente, o V é o peso de saída. E eles se relacionam aqui. Ó, peso de saída porque ele gera o O. E geralmente o F é uma função de ativação não linear, tipo a relua ou tangente hiperbólica. Enfim, aqui tem as dimensões, mas isso dá para entender, né? Se R é a dimensão do vetor de entrada, S é a dimensão do estado oculto, T é o tamanho do vetor de saída. Esse U é uma matriz S por R, ou seja, vai levar. Vou multiplicar U por R e vai sair S por R, né? Vai sair S por R. Depois vai ser S por S por S por R. Faz sentido? Perdão. S por R. O vetor é R. Então eu faço S por R vezes um vetor que é R por 1. Vai sair S por 1. Aí S por S vezes S por 1 vai sair S também. T por S vezes S por 1 vai sair T. Vai ser o tamanho da saída. Ok? É essencialmente esse desenho aqui. Né? Beleza. No caso, você pode usar no Keras, esse sample RNN, que você vai ter as unidades recorrentes, qual é o inicializador do kernel e quem é o inicializador da recorrência. No caso das matrizes, né, dos pesos, como você vai inicializar os pesos. E a saída, você só põe uma camada densa, que é como se fosse um MLP, lembra? Camada densa é um MLP. Aí, essa aqui é uma parada diferente. Na hora de treinar, a gente usa essa backpropagation through time. Que não é uma backpropagation normal, ele tem uns resíduos que são calculados ao longo do tempo. Tudo bem?
Mas na prática, a gente ainda define um comprimento máximo para nossas sequências. Mas a diferença é que isso não é essencialmente um tamanho fixo do conteúdo, é só uma estimativa que a gente faz para dar o tamanho da rede. É o que a gente fala o tamanho do contexto. Tá vendo? Isso daqui, o padding post e o padding truncating é o que... O post e o post, né, no truncating e no padding, é para adicionar zero. Nesse caso, vai adicionar zero se passar do tamanho... se for menor do que o tamanho, e vai cortar se passar do tamanho. Ok? Da sequência. Aí, da mesma maneira, eu posso fazer um RNN simples para classificação de sentimento. Eu pego, faço um embedding. Lembra embedding? Eu vou pegar, transformar numa noção vetorizada ali de um texto com vetor, tá? Então, eu pego o embedding, coloco, passo um RNN e solto uma camada densa que vai ser uma saída só, ou seja, 0 ou 1. Nesse caso, com sigmoide, né? E é isso, eu posso ter um dataset que tem já anotado se é feliz ou triste, enfim, e treinar minha rede para isso. Peraí, só um segundo aqui que eu derrubei tudo aqui, só usando. Derrubei um livro do Elon Lages, né? Não pode. Esbarrei aqui no negócio que tem embaixo da mesa com os livros e caiu tudo, eu já arrumei aqui. Beleza. Enfim, caiu, faz parte. O embedding layer é para você criar uma representação vetorial do texto. Né? Você tem que converter as palavras em embeddings. E aí você escolhe o tamanho dessa representação. É o que a gente já falou na última aula, tudo bem? Enfim, você pode usar RNN para processamento de linguagem natural, essencialmente, que é, por exemplo, análise de sentimento, classificação de texto, geração de texto. Mas note que isso já não são os modelos modernos que a gente tem hoje em dia de tipo GPT-like, né? Que vai ser um dos tópicos que vocês vão falar. Eu espero que alguém pegue, tá? Transformers. Mas uma coisa que é super comum para RNN são séries temporais. Eu não sei se você sabe o que são séries temporais, mas uma série temporal é essencialmente uma sequência aleatória, vamos chamar assim, que é indexada pelo tempo. Então, pensa que o preço de uma ação... tá até escrito aqui, né? Eu estava olhando para nada, mas preço de ação, demanda de energia, tempo, né? Ou seja, se vai chover, tamanho da chuva, vento, esse tipo de coisa, né? Tempo no sentido de clima, né? Mas tudo isso que são sequências que você quer fazer uma predição forecasting, né? Você quer fazer uma predição no tempo. RNN era muito utilizado, não sei se ainda é muito hoje, mas já foi muito utilizado. Tá? Enfim. Na parte de processamento de linguagem natural, o que era muito utilizado também, se eu não me engano, era para meio que correção, né? Correção de texto. Tipo, coisa ortográfica e tal. Era utilizado antes de toda essa revolução também que a gente tem hoje de modelo de alta tensão e tal. Enfim. Reconhecimento de fala também, concorda que fala é texto, no fim das contas, né? Se você conseguir traduzir fala para texto, né?
Mas aí você consegue também representar. Aí é uma outra parada, tá? Que eu não falei aqui com vocês em momento algum, até porque eu não entendo muito, tá? Mas. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala, a gente emite ondas de som, certo? Então eu consigo captar essa onda sonora só com um áudio. Então toda vez que eu falar batata, a ondinha vai ser parecida. Talvez não seja igual, mas vai ser parecida, com algum certo nível de variação. Mas se eu falar batata 1000 vezes, tirar a média e ouvir o áudio, né, o arquivo, né, espera-se que seja batata que eu falo. Tudo bem? Ponto é, você consegue separar qualquer onda com transformada de Fourier em ondas mais simples, que você consegue aprender. E formar áudio, criar, gerar áudio. E até onde eu acho que sei, todos esses IAs de gerar áudio, né, música e tal, funcionam mais ou menos dessa maneira. Tá? Tem já transformada de Fourier para gerar áudio. Dentro de uma rede neural. Beleza? Por exemplo, eu acho que era uma RNN. Hoje em dia não deve mais ser. Mas tem um negócio que chama DLSS. Posso até pesquisar aqui agora. Não sei se tem algum gamer aí. Deixa eu ver. Ah, em português não tem nada. Deixa eu ver se em inglês tem. CNN. Evolutional Autoencoder. Transformer Based. Hoje em dia é Transformer Based. Nunca chegou a ser usado RNN. Mas esse negócio que chama DLSS, não sei se vocês já ouviram falar, o nome é Deep Learning Super Sampling. Ok? Essencialmente uma maneira de você ter um jogo lá e o seu PC não tanca. Aí, essa rede neural, ela gera os frames entre os frames que sua máquina consegue gerar de verdade. Legal, né? Pera, você está falando do upscaling ou do gerador de quadros? Então, tem os dois ao mesmo tempo. Legal, legal. Você pode aumentar a resolução, ou você pode pegar, fixar uma resolução e aumentar a quantidade de quadros por segundo, entendeu? Tô até na página do Wikipedia que está falando isso. Ó, você pode aumentar a resolução ou manter a resolução e aumentar a quantidade de quadros por segundo. Que eu acho que é o que eu faria, tá? O DLSS ele surgiu em 2018. E nessa época ele usava CNN, que vocês já viram. Até até o 4.0, que saiu junto com a série 50 agora. E aí essa série 50 da NVIDIA, né? 5.000 alguma coisa. E aí ela agora usa Transformer, que é o que algum de vocês vai falar, eu espero. E não sei se vocês sabem, mas o primeiro videogame a usar DLSS foi o Nintendo Switch 2. Foi lançado em 5 de junho, né? Desse ano. Então, enfim. Aí. Enfim. Inclusive, é muito triste não ter um Switch 2. Mas se eu tivesse, eu não teria como jogar. Tá?
que não é o filme, meu Paulo? Não é o filme. Isso, exatamente, não é o filme. Enfim. Peraí. Tô perdido aqui nas páginas. Beleza. Paulo, é assim. Quando eu tinha cidade, também não tinha nenhum videogame, tá? Eu não sei se você tem algum videogame, mas você não tem o Switch 1, eu também não tinha. E já existia o Switch 1 quando eu tinha sua idade. Eu comprei, eu estava no terceiro ano da faculdade. No meio da semana de prova. Você tem um Xbox, então você tá bem, pô. Dá pra se divertir. Qual Xbox você tem? One S. Aí, pô, tá feito, cara. Não precisa de mais nada. Aumentou o preço da Game Pass, né? Sacanagem. Eu tenho o Xbox One normal, eu tenho o Fat, né? O preto grandão. Mas eu compro o jogo, cara. Eu prefiro comprar jogo do que pegar Game Pass. Acredita? Porque eu tenho um site na internet que eu compro, tipo, as chaves, assim, é bem... Mas tu não joga, assim, jogos por mês, Paulo, entendeu? Esse é o ponto. Tu joga um jogo por vez. Aí você compra um jogo, você joga, ele é seu pra sempre. Entendeu? E no caso do Switch, meu Switch desbloqueado também, então tá tranquilo. Mas enfim. É... É... Beleza, vamos seguir. Aí viu, análise de vídeo, reconhecimento de escrita manuscrita. Tudo que é uma sequência, você consegue, enfim, pensar que é uma coisa parecida, sabe? Tipo, tudo que tem alguma sequência, você consegue pensar que é uma aplicação para RNN, né? Porque hoje a gente já tem coisas muito avançadas, né? E aí já ultrapassou a maioria dessas arquiteturas que a gente já viu em algum sentido. Mas, enfim, você é importante saber que isso já foi bastante útil em algum momento, ok? Então, ó, eu te mando depois, Paulo. Só pedir. No final da aula eu te mando. Então agora a gente vai entrar aqui no site do RNN Visualizer aqui. Eita, peraí. Deixa eu entrar aqui. É... Oh, bugou de novo. Pronto. Ó, o que é legal aqui? Você consegue ver qual é o contexto. Aqui, claro, que tem arquiteturas das RNNs, tá? A gente vai falar disso depois. Mas são maneiras diferentes de você agregar o contexto. Mas olha, por exemplo, a palavra study aqui, ó,
Nesse caso aqui, o contexto é esse, vai até o L. Aqui no Y. Ó, cadê? O quão forte os caracteres anteriores influenciam em completar a palavra. Tá vendo? Ó, nos espaços é muito importante, tá vendo? Porque ó, study é muito importante para falar of. E aí, depois de of é muito importante para falar grammar. E assim por diante. Mas ó, olha aqui. Nesse caso aqui, o LSTM é of grammar inteiro. Que é muito importante. Mesma coisa aqui, ó. Nesse caso, vai lá em contexto. Ó, contexto do formal para virar study. Ó. Olha aqui também. Esse nested LSTM usa muito menos contexto. Se eu olhar aqui no final, ó, part of... Ó, esse aqui tá pegando o lado do grammar e o LSTM não precisa mais. Aqui, ó, são os... Essa é a linha temporal para a direita e para cima é a linha de predição. Olha como funciona mais ou menos a rede. E onde o mouse está em cima, se eu não me engano, é o gradiente. Seria, em traços, equivalente ao contexto nesse caso, né? Porque o gradiente vai pegar a variação, né, da informação. Aqui tem as diferentes arquiteturas, a gente pode, enfim, depois, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Umas horas isso aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem... Ah, dá para mudar aqui, né? Por exemplo, I like pancakes. Aí, viu? Viu? É o que ele tenta pedir. Então, vamos olhar, por exemplo. As três opções que eles dão é one, the e up, né? O ou the. Mas eu vou colocar assim, I, espaço. Ó, I have, I, que eu não sei o que significa. I won. Também não faz sentido, né? I am. Aí, possivelmente, ele vai falar a, né? Viu? Tem a. I am a é super comum. I am a. Aí depois, one, two, be, porque, enfim, às vezes pode ser alfabeto. Esse GRU é bem fraquinho, tá? Mas é... perdão. Tirar as últimas letras e ver, ó, que ele vai deixar de... ele não sugeriu o EOS, ele lembra, que era o end of... Ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo. North, você Carolina, que é um América, África, são North coisas famosas, né? Mas agora eu apaguei vai ficando Northern, Northwest, né? Que seria Nordeste, Noroeste. Aí se eu apago mais, ó. Norte, Norway, Nana, New. Aí agora, ó, se eu apagar aqui, ele tá sugerindo EOS, que é end of speech, que seria, tipo, acabar a frase aí, parts of. Tipo, I like you, por exemplo. Deixa eu ver. Ele não vai sugerir. EOS. Ele não deixa eu botar pontuação. There are many things to do. Ele não sugere em nenhum momento acabar comigo, né? Mas enfim. Legal, né? Então, por exemplo, posso falar therefore it is, né? Então, portanto, isso é eu quero falar main. Ó, viu? Most, first, same, eu quero falar main. Main. Se eu ponho M, ó, ele já sugere main. Main. Eu quero falar reason agora. Então, vou dar espaço. Vamos ver se vai falar. Não tem. Method. Aí se eu botar R. Reason. Já apareceu, viu? For, of, to, that.
Então a gente pode botar várias coisas, ou seja, my, vou botar F. Eu quero falar favorite, tá? Favorite. My favorite and F. Eu quero falar food, tá? Food is, ele sugeriu corretamente. The is marshmallow, eu quero falar N. A. R. S. H. M. E. É marshmallow, né? A. L. O. Não. Acho que é assim. Ele não sugeriu. Ele não deve ter marshmallow no dicionário. Enfim. Vocês entenderam, né? Popcorn and meal shake. Também não tem milkshake. Enfim, brinquem com isso, né? Da mesma maneira, qual seria a sugestão para cada um aqui? Então, por exemplo, vou pegar contexto, context. Aí aqui agora, of, mas aí to the, beleza. Formal, aqui virou formal. Study, aqui é study, já virou study. Of grammar, G-R-A-M-I. No segundo M já virou grammar. Is an important part of... Mas olha quando o LSTM tem umas coisas mais, por exemplo, aqui is an... Quando eu ponho n, ó, não sei se vocês percebem isso. Por que depois do n só tem palavras que começam com vogal? Porque depois do n toda palavra começa com vogal. Por exemplo, aqui tem a, ó. A, nenhuma começa com vogal. Aqui também não. Faz sentido? O que vocês estão achando? Legal essa demonstração, né? Estou vendo as mensagens aqui. Então, Paulo, pensa que qualquer coisa que você consiga traduzir em esse tipo de estrutura, de token, você consegue usar. Não precisa ser necessariamente texto. Imagem, por exemplo, funciona também. Aqui tem mais informações, você pode olhar, tá? Ele vai mostrar algumas coisas e tal, aí eu deixar a cargo de vocês, mas, por exemplo, aqui ele fala ó, a palavra learning com apenas 2 caracteres, né? Ó, o GRU já percebe isso. Mas o LSTM mal usa a informação passada e só vê coisas começando com a letra L. Então, por exemplo, aqui tá falando... Olha, ele só olha que começou com L. Se você olhar aqui, tá vendo? O Nest de LSTM, ele nem pintou Advanced. Aqui ele pintou Advanced, pelo menos. E aqui ele pega bastante coisa. Tanto que ele já encontra o Learning de GRU. Eu falei mal do GRU, mas eu acho que ele, em alguns casos, ele é melhorzinho também. É exatamente isso. Ele é mais inteligente até. Ele funciona bem, mas às vezes, enfim, é um trade-off, né? Aqui, ó, que mostra performance. Você vê o GRU manda bem, né? Mas às vezes manda tão bem quanto o LSTM puro, tá vendo? Mas aqui ele até manda... Quando tu tem menos caracteres por palavra, o GRU manda melhor, tá vendo? Mas depois afunila e fica pior, né? Todo mundo. Enfim, esse site aqui, pessoal, eu recomendo para vocês darem uma boa olhada, tá? De Steel. Tem várias coisas, são tipo artigos interativos, tá? Então, Exploring Bayesian Optimization. Não, cara, eu fiz um software que é tipo isso daqui. Mas, enfim.
Enfim. Ah, ele não liberou para clicar, não. Achei que ele tinha liberado para clicar. Ele não deixa pintar, Gate. Ah, tem outros exemplos aqui, enfim. Tem código aqui. Enfim. Vamos voltar para o slide. Isso, tradução simultânea, por exemplo. Tá certo. Inclusive, eu não sei se vocês têm ciência disso, mas às vezes vocês podem acabar não entendendo tudo, enfim, e tá tudo bem. Respondeu o Vitor aqui. Mas só de vocês serem expostos a esse tipo de conteúdo já muda muito a visão de vocês, eu diria, tá? Vocês saberem que esse tipo de coisa existe, que houve uma evolução. Porque eu converso com meus colegas aqui da FGV, do mestrado, e eles falam, pô, cara, como eu queria ter sido introduzido essas coisas cedo, né? Igual vocês estão sendo, tá? Então, tem esse problema do gradiente desaparecer. Lembra que eu mostrei lá conforme foi avançando o tempo, que foi diminuindo o gradiente na parte mais à esquerda, né? Quer dizer que você perde informação antiga. Então é difícil de aprender dependência a longo prazo. E é aí que o Transformer pega uma parada legal. Tá? Enfim. Inclusive, ó, outra garrafa hoje também. A garrafa de Sprite, cara, eu nem sei, eu acho que eu dei um fim a ela, sendo sincero. Infelizmente. Outra coisa, não sei se. Eu acho que aí vocês não têm. Deve ter, esses aqui vocês devem ter, né? Que é Guaracamp, isso aqui, né? Vocês devem ter. Mas aqui no Rio é muito famoso o Guaravita, né? Vocês já ouviram falar. Enfim, o dia que vocês vierem no Rio de Janeiro, provem Guaravita ou Guaracamp. E eu torço que vocês gostem, tá? Fez parte da minha infância. Esse aqui veio uma marmita que eu comprei um mês atrás, está na geladeira, eu decidi tomar hoje. Que é uma quantidade não trivial de calorias que você ingere, né? Mas enfim, faz parte. Guaravita é bom. Mas entendeu? Por exemplo, o homem que estava cansado. Esse homem, ele some da memória porque o gradiente para de, entre aspas, considerar ele. E as limitações da RNN simples é manter essa informação do passado. Você não consegue paralelizar. Isso é um problema sério, tá? Porque hoje o ChatGPT, por exemplo, ele faz essa tokenização e tal, do Transformer, os embeddings, em paralelo. O que deixa muito rápido. Enquanto o RNN não, ele tem que fazer um de cada vez. E fica muito ruim quanto mais você aumenta as sequências, né? Piora bem. E treinar via esse backpropagation through time aí é muito custoso. Então é ruim também. Tá? E a gente vai falar na próxima aula de LSTM, que é uma implementação, diria assim, de uma rede recorrente, que é a mais famosa, né? O próprio nome diz, né? Long Short-Term Memory, né? Então, memória de curto prazo longa. Tá? Então, aí, uma comparação, viu? O GRU que a gente falou ali, a memória, a paralelização, que eu comentei, a RNN nem o LSTM paralelizam, que é ruim, enquanto os Transformers e uma CNN conseguem paralelizar. E a memória curto prazo na RNN, longo prazo na LSTM, total no Transformers, tá? E bem local numa CNN. Mas em 2025, como tá ali, algumas coisas ainda usam LSTM, mas Transformer é a parada. Todo mundo usa Transformer para tudo. Bem?
São modelos bem genéricos, assim, eles funcionam para várias coisas. E aí, na próxima aula, a gente vai falar desse carinha aí, que é o LSTM. A gente vai falar dos gates de entrada, saída dele, porque ele armazena a informação de uma maneira inteligente, tá? Enfim, a gente vai falar do GRU também, que é o Gated Recurrent Unit, que ele é uma mistura aí do LSTM com o RNN normal. E de novo, a gente vai falar. Aí eu falei de aplicações, né, na próxima aula, que eu também vou querer falar, então talvez eu traga um pouquinho já da parte mais moderna. Eu queria falar de Vision Transformer também, que é uma coisa legal para imagem, né? Ou modelo de fusão, gerar imagem, né? Vocês entenderem como essas coisas funcionam, é legal, tá? Aqui tem alguns recursos, tá? Vocês podem olhar no slide lá depois, tudo bem? E eu acho que é isso, tá, pessoal? Terminei um pouquinho. Não, terminei no horário 4h10. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Como é que é? Tranquilo? Show. Então, eu vou parar de gravar aqui, mas a gente vai fazer da mesma maneira. Eu vou dar um intervalo aí, pessoal, até 4. Obrigado pelo joinha. Até 4h30, 4h40, vamos botar assim. E aí eu vou ficar aqui disponível para vocês fazerem as listas aí. Tem lista. Só uma pessoa fez a lista da semana passada até agora, então vocês têm que fazer a lista, tá? Da semana passada também. E a dessa semana. E eu recomendo que façam logo, porque vai ter lista semana que vem para entregar junto com a 2, né? A não ser que vocês queiram que não seja assim. A gente pode negociar, se vocês quiserem. Tá? Então, teoricamente, uma lista a mais é mais. Você vai diluir mais o ponto lá das listas, mas também é mais trabalho. Se vocês fizerem em seguida da aula, não vai ser tanto mais trabalho assim, mas enfim. A gente vê. A gente vê. Vocês podem fazer depois, né? Depois da 2, né? É isso que você está sugerindo, Gustavo? Pode ser. Eu posso fazer isso. É uma boa ideia. Beleza? Então, eu vou parar de gravar aqui.